Acho que tem que acender a do corredor. Fica mancando. Aí. Boa noite, gente. Vamos aguardando, né, o pessoal entrar. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite, Alê. A outra Sandra. Oi, Su, Débora. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, Robson, tudo bem? Oi, Rose, boa noite. Oi, Su. Oi, Léo. Oi, Clau. Boa noite, minha Ked. Oi, Fê, boa noite. Boa noite, seu Toninho. Oi, Lu. Hoje é dia de falar de Oxumaré, por isso que eu tô aqui com meu lenço colorido. Oi, Dani. Gostou, Dani? Eu tô fazendo coleção pra quando voltar a gira, usar um em cada gira. Oi, Aline, boa noite, obrigada. Tá anotando tudo, que legal. Qualquer coisa, as nossas lives num dia depois das lives, a gente coloca tudo no YouTube. Aí, se quiser estar assistindo novamente. Oi, Marlene, boa noite. Para quem tá fazendo as lives aí de estudo, né? Pode dar uma olhada depois no YouTube. Raíssa, boa noite. E poder tirar as dúvidas, né? Porque na hora a gente fica empolgado, às vezes perde alguma coisa. Essas lives que eu estou fazendo em relação à Umbanda, nós estávamos aplicando no curso de Umbanda mesmo, no curso de desenvolvimento, só que a gente tinha a parte prática, né, do desenvolvimento antes da pandemia. Aí agora eu tô passando o que eu passaria para os meus alunos. Tem algumas outras aulas que não dá para a gente passar, porque está relacionado ao nosso trabalho, né? Mas essas aulas sobre os orixás, né? Sobre algumas partes da Umbanda a gente pode passar aqui na live e é bom o pessoal tá estudando também, né? Todo mundo gostou do meu lenço? Gente, na verdade, vou contar o segredo desse lenço. Esse lenço é um véu de dança do ventre, ele é de seda pura. Foi comprado numa loja de árabe mesmo. Oi, Fabiana. Ele é bem comprido, ele tem acho que 2 metros, tá? Ele tá amarrado lá atrás. Mas dá pra gente ir improvisando, né? Eu gosto de estar usando o lenço da cor dos orixás. Na gira também a gente já estava adotando essa moda, né? De usar as coisas coloridas. Então, se eu abrir ele, ele dá 2 metros. É pra usar na dança do ventre. Gilberto, boa noite, Gil, tudo bem? Oi, Su, você falou que eu vivo causando, eu gosto de causar. Oi, Val, boa noite, tudo bem? Regina, oi, Regina, tudo bem? Boa noite, Sabrina. Oi, Di, boa noite. Minha amiga lá do Rio de Janeiro, amiga que eu conquistei durante a quarentena. Tudo bem, Diana? Sua mãe tá bem? Oi, Sil.
Sexta-feira nós vamos ter a live da Curimba com a Silmara, a Belinha. Lu, boa noite, Lu. Sérgio. Não percam a live da Belinha e da Silmara. É lá é Zona Sul, né, Sil? Nem sei se é Zona Sul, Zona Oeste. Oi, afilhada, Dani, tudo bem? Oi, madrinha, tudo bem? Boa noite. Oi, Edneia, boa noite. Aproveitando, gente, oi, Rô, meu afilhado, tudo bem? Aproveitando para estarmos... Ai, também te amo, Sil, saudades, saudade do seu batidão, hein? Do seu tambor, nossa, que saudade. Vamos vibrar pela mãe de... Oi, Fê, meu afilhado, tudo bem, Fê? Boa noite. Nilzinha, boa noite. Paula, todos os nossos filhos de Umbanda. Jardim Bom Figlioli, Sil, longe pra caramba. Seja bem-vinda, Fabiana. Espero que você goste, aproveite bastante da nossa live. Oi, Cleuzinha, amiga. Boa noite. São todos os nossos filhos de Umbanda e alguns que estão vindo de fora também. Oi, Turi, boa noite. Então, aproveitando que o pessoal já está entrando, antes da gente iniciar, falar do Projeto Alfa, né? Nós já estamos arrecadando os alimentos para entregar para as mães do Alfa. Oi, Bruninho, tudo bem? Nossa, tô com saudade do Bruno, saudade de ver o Bruno tocar tabaco, do Miltinho. Miltinho a gente ainda vê na live, né? Mas o Bruno, ele falou que ele tá preparando também uma live, o Bruno. Ah, Val, a gente quase não vê falar de Oxumaré, né? Mas tem bastante coisinha para falar dele, viu? Então, falando dos alimentos, né? Nós já estamos arrecadando, nós estamos. As pessoas acabam trazendo aqui em casa, algumas não dá para trazer, aí o pessoal dá um jeitinho de. Oi, Selma, Nivaldo, boa noite. De ir buscar, é só deixar o endereço pra gente se não for muito longe, né? E nós estamos arrecadando contribuição, porque a gente está entregando máscara também para as mães, estamos entregando álcool gel para elas, né? A nossa cesta vai bem recheada, graças a Deus. E vai ser entregue no sábado, que dia? 27. É o último sábado, nós vamos entregar no último sábado de junho, dia 27, tá? Então ainda dá tempo, quem tiver alimentos para nos ajudar. Oi, Babi, boa noite. Fiquei sabendo que você vai fazer uma live. Oi, Kátia. Então, nós estamos já arrecadando, tá? Para o pessoal poder montar e entregar para as mães, entregar para algumas famílias que estão pegando cesta com a gente, certo? Tem algum recado? O pessoal tem me perguntado muito da volta do Cefa, né? Gente, nós estamos rezando muito, vibrando muito. Oi, Mi. Boa noite, João. Você tá me vendo aí? Meu amigo João, marido da Miriam. Seja bem-vindo, João, na nossa live. Espero que você goste, né? De ver. Depois você me fala se você gostou, se você entendeu, tá bom? João é amigo de anos. João e a Miriam, muitos anos de amizade, né, Mi? As meninas eram nenezinha ainda. Então, e a Mari daqui a pouco chega. Ela tá terminando de dar uma aula, daqui a pouco ela desce. Tem mais algum recadinho? Não? Ah, então. É que eu paro para dar boa noite. Tem muita gente me perguntando na página quando que o Cefa volta, né? E, gente, nós estamos vibrando muito, rezando muito para voltarmos, né? A gente ainda não vai voltar em julho, porque é sem condições, ainda estamos num momento bem grave, né, da doença, mas acredito que a partir de agosto, a partir de julho, né? A
partir de julho, as coisas, segundo os guias espirituais, as coisas vão começar a dar uma melhorada, uma amenizada no planeta, na energia, no próprio vírus, se Deus quiser, né? A gente está vibrando para isso. E aí a gente vai começar a se preparar para poder retornar. Lógico que nós não vamos retornar como era antes, com a casa lotada. A gente vai ter que ainda estudar com a diretoria planos para poder reabrirmos, né? Fazer as nossas giras. Mas eu tenho certeza que a espiritualidade vai nos orientar para que a gente possa fazer um trabalho tão maravilhoso quanto era, né? Quando a gente podia encher a casa. E mas com a mesma eficácia, mesmo sendo um trabalho com um pouco, né, diferente, tá? Mas se Deus nos tornar sim esse ano, né? Não, se todos vão abrir, a gente não vai ficar parado, né? Mas vamos ver aí com a diretoria como é que a gente vai poder fazer. Aí a gente, com certeza, nós vamos estar avisando, né? Vendo uma maneira onde todos possam participar, tá? E as lives, o pessoal fala, mas aí vai acabar as lives? Não, a gente vai fazer outros dias, porque aí provavelmente nós vamos estar ocupados com a casa, né? Com o Cefa. Então a gente vai escolher um... Oi, Beth, boa noite, amiga. Oi, tia, boa noite. Então a gente vai estar escolhendo um outro dia, quem sabe num sábado à noite ou num domingo, que a gente quase fica de folga, né? Aí a gente acaba fazendo, tá? Mas nós não vamos parar não com as nossas lives, tá? Rio Grande do Sul, tem gente do Rio Grande do Sul, ó. A Sheila. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Oi, Valdo, boa noite. Obrigada, parabéns pela live, tá falando. Até que enfim, o Lip tá me assistindo. O Lipão, o Fê. Estão perguntando de você, Marília. O pessoal tá elogiando meu turbante. É um turbante pras gays. Pra quem não ouviu, não é um turbante. É um lenço de dança do ventre, tá? A gente tem que improvisar. Pano de cabeça dá pra improvisar, gente. Qualquer Sharp que você tiver em casa, se você faz parte da gira e for permitido, você pode fazer de pano de cabeça, tá? Cheguei. A Kátia tá falando que ela vai vir com a Diana lá do Rio para visitar o Cefa quando abrir. Vai ser muito bem-vinda, dona Kátia. Você e a Diana. Se Deus quiser, vocês vão conseguir. Quando vocês conseguirem vir, já vai estar tudo tranquilo. A gente pode se encontrar, né? E se conhecer, tá bom? Pergunta pra elas qual gira elas gostam. O Torinho, que é o outro dirigente aqui, meu marido, ele tá perguntando de qual gira que vocês gostam, Kátia. A Diana gosta do kardecismo, ela já falou pra mim. A Kátia, a mãe dela, que gosta da Umbanda. O Léo tá falando que é a primeira vez que ele assiste. Ah, tá, viu, Léo? Hoje? Hoje, né? Hoje, porque eu já até vi o Léo hoje já. Aí vocês avisam de qual gira vocês gostam mais, pra gente avisar pra vocês virem na semana, né? Apesar que todas são boas, mas a gente sempre tem uma preferência por alguma, né? Você vai querer sentar aqui ou não? Não. Então, Comentando. então tá. Então nós vamos iniciando então, né? A nossa aula, senão a gente termina muito tarde, né? Então nós vamos pedindo a Deus, a Jesus, que possa nos orientar, que possa nos intuir, nos abençoar na nossa live, que Papai Xumaré possa estar conosco, assim como os guias espirituais responsáveis pelas lives, e que nós possamos ser bastante inspirado, tanto para mim, vou fazer a live, para as perguntas, as respostas, para Toninha, Marília que ajuda, a Lu que tá lá na casa dela ajudando, tá bom? Então que nós possamos ser muito inspirados e muito abençoados para iniciarmos a nossa live, então. Só pede pra fazer pergunta mais referente ao Ah, de sim. hoje, né? Pra gente não sair muito fora. Hoje nós vamos estar falando, gente, sobre Oxumaré. Nós vamos dar uma passada no Orixá Oxumaré. Eu não sei se são todas as casas que trabalham com Oxumaré, mas a nossa casa trabalha... O Cefa trabalha com 14 orixás, tá, gente? Então a gente ainda tá na metade dos orixás. E vamos aproveitar, né, que depois vocês vão entender o porquê. A Diana falou que ela gosta da esquerda. A Umbanda, a Kátia falou que gosta da Umbanda, a mãe dela falou que gosta da Umbanda e do Batuque. Então ela pode vir ao dia que ela achar legal. Então tá certo.
Então, assim, nós vamos falar de Oxumaré e depois vocês vão entender por que que nós unimos o tema homossexualidade na... Oi, Ale, minha filhada! Nessa parte de Oxumaré, tá? Junto com o orixá Oxumaré, tá certo? A homossexualidade... Oi, Márcia, boa noite. Ela não é um tema muito falado, não. Dentro do próprio kardecismo, da Umbanda, ela não é um tema muito exposto. Mas a gente no Cefa, a gente sempre gosta de trazer esses textos, esses temas considerados polêmicos, né? Mas a gente traz para um esclarecimento, porque a doutrina espírita kardecista, ela tem muito esclarecimento sobre o tema, só que os palestrantes não são assim tão ousados em estar fazendo esse tema, né? Mas a gente, lá no Cefa, nós somos bastante ousados, tá? A gente acaba sempre trazendo esses temas, porque é importante a gente entender, a gente compreender e a gente saber, né, o porquê que acontece as coisas na nossa reencarnação, tá certo? Então, assim, Oxumaré. Para quem não conhece Oxumaré, ele tem aquela forma de cobra, né? Muitas vezes ele vem em forma de homem ou de mulher. Ele tem essa bilateralidade, como que é? Bilateralidade, dualidade, vamos colocar assim, né? Dualidade. A dualidade, ele é bilateral, ele pode vir como homem ou como mulher. E em algumas situações nós vemos a manifestação de Oxumaré no arco-íris. Depois de uma chuva, aí dá aquele arco-íris, né? E é uma manifestação, uma irradiação de Oxumaré. Então, quando o Oxumaré está em terra... Oi, Celi, boa noite. Quando o Oxumaré está em terra, eu não tenho nenhuma imagem aqui de Oxumaré, gente, para mostrar para quem não conhece. Depois a gente põe na página, né, a imagem dele. Na verdade, eu fui comprar hoje a imagem de Oxumaré e não tinha, tá? Então, depois a gente coloca. Então, Oxumaré, quando ele está em terra e a gente vai receber Papai Oxumaré, os médios, né, as pessoas cumprimentam, saudam Oxumaré com arroboboi, meu pai Oxumaré, né, meu papai Oxumaré. O que significa arroboboi? Salve o senhor do arco-íris e o senhor dos ciclos, né? Por quê? Porque Oxumaré, vocês vão entender durante a live, que Oxumaré, ele é o orixá da mudança de ciclos, tá? Os ciclos da vida, da nossa encarnação, tá? O sincretismo de Oxumaré foi feito com São Bartolomeu. Não tem muita explicação do porquê que foi feito esse sincretismo com São Bartolomeu. Uma das únicas explicações é que a cor da roupa, porque São Bartolomeu, todas as imagens dele, ele usa roupas bastante coloridas, tá? E ele era um cristão, né? um homem, uma pessoa que ele lutava pelas transformações na igreja. Então, São Bartolomeu, ele lutou muito e ele foi morto, assassinado pela própria igreja, porque ele era um homem à frente do tempo. Então, ele queria certas transformações que na época não se aceitava. E Oxumaré, ele é um orixá da transformação, tá? O elemento de Oxumaré é a água doce. Inclusive, Oxumaré, ele é totalmente contraditório. Ele não gosta da água salgada. Então, assim, quando for, por exemplo, não se faz uma oferenda ou um trabalho para Oxumaré na praia, porque ele não gosta da água salgada. É muito contraditório ao seu elemento, que é a água doce, tá? Diferente de Oxum, que Oxum a gente pode fazer um trabalho para Oxum na praia, Oxumaré não gosta, apesar de quando nós estamos trabalhando com Oxum na praia, ele vem, ele insiste em vir, ele pressiona o médium para receber ele, mas não se faz, por exemplo, um trabalho específico para Oxumaré dentro da água salgada, tá? As flores de Oxumaré, quem for fazer um trabalho para Oxumaré, tem que usar as flores amarelas, ele gosta de flores amarelas, qualquer tipo de flor amarela. O ponto de força de Oxumaré é a cachoeira, né? E quando se dá o arco-íris, é um ponto de força de Oxumaré, porque é uma irradiação dele, tá? Os instrumentos de Oxumaré, quando alguns falangeiros de Oxumaré, eles vêm com uma espada, alguns não utilizam nada, eles só dançam, porque a dança de Oxumaré é muito diferente, e alguns gostam de vir com a serpente, que é a sua representação. Então, a espada para Oxumaré significa que ele está guerreando naquele momento,
e a serpente significa essa dualidade, né? Que ele tem de poder ser homem, ser mulher, é representado pela serpente, tá? É muito bonito ver o Oxumaré dançando, tá? Oxumaré, ele é um orixá que ele, assim, quando ele está em terra, ele transforma, né? Traz a transformação, traz a renovação. E um detalhe muito importante de Oxumaré é o desapego. O Oxumaré, ele trabalha o desapego. Então, assim, por que ele vem... Oxumaré é um par energético de Oxum. Então, geralmente, ele vem depois de Oxum. Então, Oxum vem, faz ali o seu trabalho e quando Oxum está indo embora, ele nem espera Oxum ir embora, ele já entra logo em seguida. Então, qual é o sentido de você trabalhar Oxum e Oxumaré? Oxum, ela tem um amor excessivo. Oxum, ela tem um apego, um amor excessivo, um amor que chega a sufocar o ambiente, porque ela tem um amor muito excessivo, né? E Oxumaré, ele vem junto com Oxum para equilibrar esse amor excessivo de Oxum. Então, por isso que os filhos de Oxumaré são extremamente desapegados. Ele trabalha esse desapego, Oxumaré. Ele destrói os ciúmes, né? Porque Oxum, quando vem, ela tem os ciúmes, as coisas, os filhos são delas, o ambiente é dela, ela tem aquele amor sufocante. Quando depois que vem Oxumaré, ele dá uma equilibrada nesse amor sufocante de Oxum. Por isso que ele vem junto e ele também está dentro das águas com Oxum, né, nessa transformação junto com Oxum e trabalha junto com ela, tá? Então ele se torna um apego, um par energético de Oxum. Apesar que nem sempre quando sai Oxum na coroa, sai Oxumaré. Nem sempre. E nem sempre quando sai Oxumaré, sai Oxum. Eles podem sair separados na coroa. E em algumas coroas, sim, sai Oxum e Oxumaré. Às vezes os dois de radiador, às vezes um de frente e um de cabeça. Às vezes dá certo esse par energético, mas não é uma regra, tá? Aliás, os pares energéticos não é uma regra sair na coroa. Eles trabalham juntos, são pares energéticos, mas em algumas coroas são separados, tá? Oxumaré, a cobra, né? Que vem que é o corpo de Oxumaré, falam que ele morde o próprio rabo, né? A própria cauda. Isso significa o quê? Quando ele vem, eu acho que as pessoas que já viram o Oxumaré, ele se move de uma maneira, o corpo do médium se move de uma maneira como se ele realmente estivesse tentando pegar a cauda. Então isso está associado ao chakra umbilical e genésico e básico. Então quando ele está fazendo esse movimento, ele está trabalhando esses chakras baixos do médium, que é o genésico, o umbilical. O genésico, para quem não sabe, as partes sexuais. O umbilical é a parte do gástrico, né? E o básico é lá na coluna, lá embaixo, lá atrás, tá? Então, é como se ele estivesse tentando pegar a cauda. É a hora que ele está trabalhando esses chakras no seu médium, no próprio médium, tá? O orixá, o Oxumaré, ele é também dito como o orixá da mobilidade, ou seja, ele está sempre em movimento. Então, quando ele vem na gira, gente, ele dança muito. Não é fácil receber o Oxumaré. Você termina, a hora que ele vai embora, você está acabada, jogada no chão. Oi, Sônia, boa noite. Para quem recebe o Oxumaré sabe o que eu estou falando. Porque ele faz muitos movimentos, ele junta as mãos e o movimento dele é exatamente como uma serpente. E o médium parece que fica, sei lá, desossado. É uma coisa muito, muito interessante. É muito comum os filhos de Oxumaré terem labirintite, tá, gente? Por quê? Porque essa irradiação... Boa noite, Ellen. Essa irradiação de Oxumaré, ela não para. Ela se movimenta o tempo inteiro. E ela roda o tempo todo. Ela é como se fosse espiral, que fala ou aspiral? Espiral. É como se ele fosse um espiral. Então, o espiral, ele gira o tempo todo. E essa energia de Oxumaré, quando ele irradia o tempo todo, porque os orixás, eles não param de irradiar, e ele irradia o tempo todo essa energia espiral. E aí o que acontece? Os filhos de Oxumaré têm tendência a terem labirintite, porque eles sentem o tempo todo essa energia espiral de Oxumaré. Olha que interessante, né? Quem é filho de Oxumaré, né, pode
realmente é essa doença da labirintite. Na verdade, não é a doença labirintite, mas é essa energia que fica o tempo todo rodando em volta do médium, tá? Ele também é considerado um orixá da felicidade e da limpeza. Então, quando Oxumaré está em terra, ele vem realmente para limpar. Por isso que ele vem sempre no final, depois de Oxum, que é a hora que ele já passa. A gente vê assim uma cobra muito grande chegando de fora para dentro. É como se ele viesse da rua se arrastando, e aí ele vai na frente dele, tá? É muito interessante a maneira como Oxumaré trabalha, tá? E ele traz realmente uma felicidade para o próprio médium de recebê-lo. Ele é alegre nas cores, na maneira de dançar, né? E na maneira de fazer a limpeza dentro da gira, quando ele está... Oxumaré vem na gira de... Oi, Jano, boa noite. Oi, Kátia, minha amiga, boa noite. Oxumaré na nossa... Oi, Moab. Na nossa casa, Oxumaré vem na gira de marinheiro, porque é a gira das águas, né? Então, vem Oxum, vem... Tudo bem, Kátia? Vem Oxum, vem Oxumaré e vem Emanjá. Tá? Então a gente trabalha com as duas linhas, né, da água salgada e da água doce, justamente porque a gente não tem muito tempo de ficar separando, né? São 4 semanas só, então a gente tem que encaixar mais ou menos os orixás que vêm junto, tá? Mas a gente poderia sim fazer uma gira só de Oxum com Oxumaré, mas é difícil por causa do tempo, tá? Oxumaré, gente, ele representa a junção do masculino e feminino, ou seja, a criação da vida. Ele traz também a ideia do opostos que se atraem, né? Que é o feminino e o masculino, diferenças de todos os tipos, né? O Oxumaré, ele não tem nenhum tipo de barreira entre as diferenças, entre os opostos. Então, ele é considerado o orixá da dualidade, né? Que é necessária para o ser humano, porque todo ser humano tem a sua parte masculina, a sua parte feminina, não a nível sexual, né? Mas a nível realmente de energia, de polos, né? De lados, né? De polos. Então, o Oxumaré, ele traz essa dualidade, né? Que mostra o nosso lado positivo, o nosso lado masculino e feminino, tá? Também tô com saudade, amiga. Então, assim, a serpente significa a parte feminina, né? Não sei quem que foi que inventou isso daí, né? Diz que a serpente de Oxumaré significa a parte feminina. E o arco-íris significa a parte masculina, tá? Então, ele representa esses dois polos. Ele é um orixá da contradição. Então, Oxumaré, ele irradia as nossas contradições. Ele põe tudo para fora, aquilo que você contradiz. E ele também faz com que você se contradiga nas suas opiniões, nos seus preconceitos. E nisso ele vai trabalhando essa área do preconceito, né, em cada pessoa que ele irradia, tá? Como eu falei, Oxum, ele trabalha os dois lados, de Oxum e Oxumaré. Então, quando essa energia está em Oxum, traz o amor, né? Traz o amor excessivo. Quando ela está em Oxumaré, traz o desapego, tá? A quebra do amor de Oxum. O poder curativo... não tem muitos filhos de Oxumaré, viu, gente? No Cefa não tem muito, né? Filhos de Oxumaré. Tem a Lu, a Nélida, quem mais? O Sérgio tem Oxumaré de frente. A gente não tem, assim, muitos filhos de Oxumaré, não, mas tem alguns, tá? Então, o poder de curativo de Oxumaré, como eu falei, ele trabalha o apego excessivo, né? Aquele apego ciumento, aquele apego que faz mal para as pessoas quando ele está em terra. Ele trabalha a mudança de ciclos e o equilíbrio. Oi, amiga! Oi, Kelly, tudo bem? E ele trabalha o equilíbrio das emoções, tá? Quando o Oxumaré está em terra. E ele mostra para nós que depois de uma tempestade sempre vem um arco-íris. Boa noite, Kleber, tudo bem? Então, por isso que quando a gente vê o arco-íris é uma irradiação de Oxumaré, porque como ele trabalha os ciclos e trabalha as mudanças, então ele nos ensina que sempre depois de uma tempestade vem
o arco-íris, né? Que vem enfeitar a terra, enfeitar a vida. Então, Oxumaré é o orixá da vida, né? Da alegria da vida. Vamos falar um pouco dos filhos de Oxumaré. Na verdade, gente, Oxumaré, ele é pouco estudado, tá? Ele é pouco comentado dentro da Umbanda. O Candomblé, eu acredito que tenha mais estudo, né? Só que a gente não entra nessa parte de Candomblé, então a gente tenta trazer mais a parte da Umbanda. Então, assim, a Umbanda, a gente não tem muita coisa para falar de Oxumaré. A maioria das coisas que eu estou falando aqui, quem me passou é a baiana mesmo que me passa, porque se a gente for procurar na internet ou livros, são coisas muito assim genéricas sobre Oxumaré. Então eu estou falando mais do que a gente aprende na nossa casa, dos falangeiros de Oxumaré dentro da nossa casa, tá? Os filhos de Oxumaré. A Alessandra adora Oxumaré, né, Ale? Ela tá sempre representando Oxumaré. Então, assim, vamos falar um pouco dos filhos de Oxumaré. Os filhos de Oxumaré, eles não têm medo de mudança, porque ele é o orixá da mudança, ele é o orixá da transformação. Então, assim, sempre eles estão buscando pelo novo. Os filhos de Oxumaré estão sempre buscando por algo novo, por algo que eles ainda não conhecem, tá? Porém, os filhos de Oxumaré, eles são bastante incertos e inseguros quando vai acontecer alguma coisa, alguma mudança. Eles pensam muito antes de mudar aquela situação. Eles não têm medo da mudança. Quando ela chega, eles assumem aquela mudança. Mas eles são incertos, são inseguros, né? Só que eles têm uma virtude que muitos outros não têm. Os filhos de Oxumaré são extremamente corajosos para tomar alguma resolução para mudança. E aí eles sempre estão arriscando. Então, filhos de Oxumaré estão sempre passando por mudanças, porque eles não têm medo de arriscar. Eles têm muita coragem. Tem a insegurança, mas a coragem vence essa insegurança, tá? Os filhos de Oxumaré, gente, eles são, assim, muito felizes na encarnação. Eles têm, assim, uma gratidão, uma felicidade muito grande por estar encarnados, tá? Mas, assim, eles têm aqueles momentos de conflitos internos. Então, os filhos de Oxumaré, nesses momentos de conflitos internos, eles emburram, né? São pessoas que, assim, do nada, a pessoa tá, assim, uma semana ela tá alegre, maravilhosa, fazendo tudo, e de repente o filho de Oxumaré, ele emburra, ele entra ali naquele deserto dele, naquele eu dele, e aí ele demora uns dias para sair daquela situação. É muito interessante, né? Eles entram assim, parece que eles entram dentro deles e aí eles começam a estudar alguma coisa, trabalhar ali conflitos internos e eles ficam por dias dessa maneira. Então, os filhos de Oxumaré, eles têm muito esse hábito de, em algumas fases da vida, se isolar. Eles se isolam, aí eles resolvem as situações entre eles mesmos ali e depois eles voltam alegre, contente e feliz, tá? Esses são os filhos de Oxumaré. Eles são extremamente agitados e eles gostam sempre de estar produzindo. O filho de Oxumaré, ele produz muito, ele gosta muito de produzir. Ele está sempre inventando alguma coisa nova, ele está sempre trazendo alguma coisa nova para ele, tá? Vamos ver aqui. Os filhos de Oxumaré, eles gostam de riqueza, né? Porque Oxumaré é um orixá da riqueza, da prosperidade, da abundância, né? Tanto que a lenda do arco-íris tem o que no final do arco-íris? Um pote de ouro, né? Então, os filhos de Oxumaré, eles gostam muito da riqueza, tá? De terem dinheiro para gastar em coisas chiques, em coisas elegantes, comidas. Esse é o filho do Oxumaré. Eles se apegam nos bens materiais. Olha que interessante. Ele é o orixá do desapego. O Sérgio está perguntando, essas características são para os filhos? Não, quando eu falo da característica, Sérgio, dos orixás e dos filhos, quando ele está dentro da coroa, tá? Lógico que lógico que se você tem o Xumaré de cabeça, essas características vão ser mais fortes, mas eles pegam também o disjuntor e a frente, tá? A quartinha não, mas a frente, o irradiador, o disjuntor, sim, a maioria das características envolve também essas condições para o Xumaré. Olha só, tá? tenho uma serpente com 1,70 m.
com 5 anos. Peguei ela quando era do tamanho de uma caneta. Será que tem Oxumaré? Não, Solange, você tem uma serpente. Pode. Pode ser. Não sei se de repente já Não tem nada a ver. Não, eu acho que não. Acho que não, assim, não significa que você tem o chumaré, né? Mas que você tem o gosto por esse bicho, de repente pode até ser, né? A gente não pode afirmar se você tem ou não, mas assim, é um gosto raro. E filhos de Oxumaré têm gostos raros, né? Eles são assim, eles têm gostos que muitas pessoas não. Então, mesmo porque, como eles são pessoas bem desapegadas a certos preconceitos, então pode ser, né? Porque, por exemplo, eu não teria uma serpente nunca, porque eu sou igual Diana Jones, eu morro de medo de serpente, né? Então. É mesmo, Diana Jones não gosta de serpente. Então, eu acho que eu não tenho medo de nada na vida. Mas de serpente eu acho que eu não teria, não. Eu teria uma cobra. O Rodrigo tem uma cobra. Eu não teria, não. Eu já fui. Como eu faço dança do ventre, a gente foi num evento que a moça tava lá dançando com a cobra e todo mundo foi tirar foto, eu não consegui chegar perto, né? Então é um gosto bem raro. Então, de repente, né, quando você um dia tiver a oportunidade de tirar a sua coroa, pode ser que dê sim o chumaré, né? Mas assim, dizer que é isso ou é aquilo, a gente não pode dizer, tá? Então, assim, os filhos de Oxumaré, gente, eles se apegam nos bens materiais. Olha que interessante, eles são desapegados às pessoas, mas eles são extremamente apaixonados pelos bens materiais deles. Porque eles gostam de gastar, eles compram coisas caras. Então, assim, eles são muito apegados, eles são assim, eles têm paixão pelos bens materiais. Mas isso não impede que eles deem, né, que eles doem aqueles bens materiais quando eles percebem que alguém precisa daquilo, tá? Eles são pessoas, assim, desapegadas em todos os sentidos. Mas quando eles têm as coisas, como eles compram coisas muito caras, eles às vezes perdem a noção do valor, então eles são bem apegados nos bens materiais. Já nas pessoas, eles não são muito. Então, para um filho de Oxumaré se desligar, se desapegar de alguém, sabe? Dar um chega para lá em alguém, é muito fácil, tá? Agora, nas coisas materiais é mais difícil, tá? Qual a quartinha que se usa para Oxumaré? Quartinha de Oxumaré? Ele tá falando mesmo de Fabrício. Oi, Fabrício. A quartinha mesmo de louça, de barro? Então, tem a quartinha colorida, viu? Mas a gente pode usar, por exemplo, a dourada, se você achar a quartinha dourada. Se não acha, pode usar uma branca mesmo, você pode mandar pintar, tá? Porque lá na nossa casa, por exemplo, a cor de Oxumaré é dourada. Então, você pode usar uma quartinha pintada, né? Porque vai ser difícil de você achar uma quartinha pintada. Então, se você não acha a quartinha pintada com a cor do arco-íris, o Oxumaré também pode ser amarela com azul e verde também, tá? A Baiana tá falando que pode ter o azul, o verde e o azul, verde e amarelo. Também pode ter uma quartinha dessa cor. Porém, são objetos difíceis de achar pela cor, né? Então, você pode estar mandando fazer, comprando uma branca, por exemplo, a gente tem umas quartinhas pintadas lá no Cefa que ficaram lindas. Você compra uma branca ou de barro mesmo, pode mandar invernizar, ou a de louça e manda pintar. Aí vai da sua intuição, porque cada falangeiro gosta de uma cor. Como a gente sempre fala aqui, os falangeiros dos orixás, a cor para eles é uma coisa muito pessoal, muito assim peculiar de cada orixá, de cada falangeiro. Por exemplo, o Oxumaré da Lu, da minha irmã, ele usa mesmo, que nem... É o meu afilhado? É doido mesmo, viu? Tem. Cadê? É aqui, ó, é aqui, ó. Ó, é aqui, ó, 4G. Nossa, esqueci de... Aí, voltou. É uma corn snake. Gente, voltou aí, a gente deu uma travada. Estão me ouvindo? Voltou? Sim, tá ao vivo? voltou. Então, como nós estávamos falando, né? Que os filhos de Oxumaré não são tão apegados às pessoas. Falamos da quartinha, respondemos da quartinha. Os filhos de Oxumaré, eles são, assim, guerreiros também. Tanto que alguns falangeiros de Oxumaré vêm com a espada na mão, né? E eles são extremamente esforçados, tá?
Geralmente, não é para todos, mas geralmente filhos de Oxumaré são médiuns videntes, tá? Porque são pessoas que eles enxergam muito longe. Então, tanto eles têm a vidência espiritual mesmo, que é a mediunidade, tá? Como eles têm essa vidência física de enxergar longe. Então, são aquelas pessoas que eles veem as coisas antes de acontecer, eles sentem nas pessoas que a pessoa não é legal, sabe? Se eles falarem assim, ó, essa pessoa não é legal, então não tem amizade com ela, eles têm uma visão muito distante daquilo que está na sua frente, tá? Então, eles têm, assim, geralmente eles têm essa vidência para os dois lados, tanto a vidência espiritual, a mediúnica, como a vidência também na vida, tá? De enxergar longe. Sobre o Xumaré de sua irmã. Não sei, Lu, fala aí um pouquinho do Xumaré. Ela tá online, né? O da Marília é preto e dourado, tá? Preto e dourado. Ela tá aí, ela é a Luciana, daqui a pouco ela fala, Lu, põe alguma coisa aí sobre o seu Oxumaré. Ele é muito chique, ele tem uma cabeça linda que ela mandou fazer. Ele usa 2 serpentes na mão, né? Ele vem com 2 serpentes na mão e usa toda a roupa colorida. É muito bonito o Oxumaré dela. O Xumaré da Alessandra eu não lembro. O Xumaré da Alessandra ele usa saia. Lê, como que é seu Xumaré? Ele usa um pano de cabeça, o Xumaré da Alessandra, é muito bonito também, tá? Geralmente, gente, os filhos do Xumaré que cortou quando você estava falando. Ah, tá, então, o Oxumaré da Lu, ele, como eu falei, ele usa roupa colorida, como é aqui o meu turbante. Ele vem com 2 serpentes na mão, uma cabeça super bonita, cheia de brilho. Ele é muito elegante. Então, ele gosta de roupas coloridas, tá? Então, vai de cada o Xumaré. O da Marília é preto e dourado. O da Alessandra também é colorido. Ele usa saia, ele usa pano de cabeça. Ele já não usa aquela cabeça de orixá, ele usa o pano de cabeça, tá? E assim vai, tá? Assim como a quartinha também, como eu falei, que pode mandar pintar a branca, tá? Qualquer hora nós vamos falar de quartinhas, tá? Ele usa um pano bem grande na cabeça, ó, o da Alessandra. E segura as 2 cobras na mão também. O da Lu também, só que a Lu mandou fazer as serpentes, tá? Coloridas. Os orixás da Alessandra são todos muito bonitos. São lindos, é verdade. Gente, os filhos de Oxumaré, eles não gostam de rotinas, né? Eles não gostam de fazer a mesma coisa. Eles enjoam muito quando eles começam a fazer muita coisa, assim, muitas vezes, né? A mesma coisa, tá? Eles são, assim, bons de coração, tá? São bastante prestativos e eles lidam bem com rejeição, porque eles são desapegados das pessoas. Então, eles lidam bem com rejeição. Quando a pessoa rejeita eles, é um dia para esquecer a pessoa, porque eles são bem desapegados, eles não sofrem muito por causa das pessoas. Então, é uma virtude dos filhos de Oxumaré, né? Porque o que mais acontece no mundo é as pessoas sofrerem uma pelas outras, tá? Se desapegar. Tem pergunta, Marina? O Fabrício, velas verde e amarela para firmeza depende da nação? Sim. Vai da intuição, né? Vai da intuição e da nação também. Nós da Umbanda, a gente não trabalha muito com essa coisa da nação, né? Mas é mais o candomblé e tem algumas umbandas que trabalham também. Lá na nossa casa, não. Mas, assim, por exemplo, verde e amarela também tá em Logunedé. Então vai muito do falangeiro mesmo, né? Quem determina as cores das velas que vai ser usada para os orixás dentro de um terreiro o guia-chefe da parte dos orixás. Então, assim, na nossa casa, quem guia essa parte dos orixás é a baiana, que trouxe essa informação para nós, que trouxe essa cultura do orixá. Os nossos orixás são todos, a gente cultua mesmo os orixás negros, né? Africanos mesmo. Então, assim, as cores das velas são até bem diferentes de outras casas, né? Que nem, por exemplo, na nossa casa Oxum é dourado. Conheço casas que Oxum é azul anil, que Oxum é rosa. Então vai muito do guia-chefe, não é nem coisa só da nação e aquela regra, né? Que foi imposto lá há anos atrás e a pessoa tem que seguir. Hoje em dia, os guias estão fazendo as coisas conforme os filhos da casa. Então, na nossa casa, a vela de Oxumaré é dourada, tá? É dourada. Mas
repente, se você usar de acordo com a nação que você está falando, é verde e amarela, você também pode usar para o Oxumaré. O que vale é a intenção. Se você acender uma vela branca e falar essa vela é uma firmeza para o Oxumaré, ela vai ser para o Oxumaré. Então, na nossa casa, a gente tem aprendido isso, tá? Que vale muito a intenção, apesar de nós termos as nossas cores já lá firmadas dentro da nossa casa, tá? Lá na nossa casa o verde é verde e amarelo, azul e amarelo, né? Azul e amarelo que é um azul meio esverdeado da vela. É o azul e amarelo é de Logunedé. Verde e amarelo a gente só usa para alguns caboclos. Para alguns caboclos, é verdade. O azul e amarelo é para Logunedé. É uma vela difícil de achar porque ela tá mais dentro do candomblé. Então, mas como a gente trabalha com os orixás africanos, né? Puxado mais ou menos para o candomblé, então a gente usa, mesmo porque a maioria dos terreiros de Umbanda não trabalham com Logunedé. Só que nós trabalhamos com Logunedé. O chumaré é dourado na nossa casa. O chumaré, ele tem a vela dourada na nossa casa. Eu estou preparando uma live também que nós vamos falar de Logunedé, tá? Travou de novo. Travou? Não travou não. Não. Aqui tá travado mesmo. Aqui não. Tá, ó. Aqui não. Aqui não tá. Aí travou? Não. Ixi, lá travou. Gente, travou. É porque é que a gente tá com outra, né? Então, só tô mais atrasado. Não, gente, tá. Ninguém falou, então não é. Acho que é que você tá na internet. Na internet. Não tá, aqui tá no 4G. A gente tá no 4G. Tá normal, ó, pode continuar. Então vamos lá. O lado negativo de Oxumaré, né? Oxumaré também tem um lado negativo, tá? Tá falando que tá normal. Tá normal, né? Então, assim, os filhos de Oxumaré, geralmente, eles são bastante orgulhosos, tá? Filho de Oxumaré é bem orgulhoso, tá? Assim, quando a gente fala entre o lado negativo e o lado positivo dos filhos, não tem a ver assim, porque assim, a gente tem que ver bem assim, são características que vêm do orixá, é uma troca também com o caráter do médium, né? Então, assim, a gente não pode falar assim que nem todo filho de Oxumaré é assim, ou todo filho de Oxumaré é assim, depende muito das características, tá, gente? Mas sempre tem o lado positivo e o lado negativo. Então, assim, o lado negativo de filhos de Oxumaré são extremamente orgulhosos no ponto, no ponto assim, não de ser aquele orgulhoso que ofende, que não desse lado, mas naquele orgulhoso que ostenta os bens. Como os filhos de Oxumaré, eles gostam muito de coisas muito bonitas, muito chiques, muito elegantes, então eles têm esse orgulho de mostrar aquilo que eles têm, né? Então, filhos de Oxumaré gostam muito de ostentar os seus bens materiais, tá? São orgulhosos nesse ponto. Eles são extremamente calculistas, tá? Então, eles agem com muita calma, tá? Com muita, assim, com cálculo mesmo, né? Mas eles falam tudo o que precisa ser falado. Então, geralmente, quando o filho de Oxumaré ele abre a boca para falar alguma coisa, para resolver alguma coisa com alguém, ele vai arrasar aquela pessoa. Só que ele vai arrasar num modo elegante. Ele não vai xingar, ele não vai ir para cima, ele não vai ser agressivo, ele não vai gritar, mas ele vai mandar lá um texto que ele vai acabar com a pessoa, tá? E depois ele sai lindo e maravilhoso daquele texto, tá? Filhos de Oxumaré são assim. Nessas horas de problema com as pessoas, os filhos de Oxumaré, eles são assim impiedosos, né? Porque eles calculam, eles montam aquele texto com toda a razão deles e eles não querem saber o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo. Eles não têm assim, eles não têm piedade nessas horas, tá? De resolver as coisas. Se eles são contrariados, o filho de Oxumaré ele se torna uma pessoa extremamente amarga e antipática, tá? Então, assim, como a Baiana falou, quando a situação não está agradando o filho de Oxumaré, ele se torna uma pessoa extremamente desagradável, né? Por quê? Porque as coisas têm que ser tudo como ele imaginou. Ele tem ali uma expectativa em relação a uma situação. Se a coisa não sai do jeito que foi a expectativa,
Ele não, assim, não pensa na outra pessoa, né? Ele não pensa que aquela situação vai humilhar, vai abalar aquela outra pessoa, vai chatear a pessoa, vai incomodar aquela pessoa. Ele se torna rapidamente uma pessoa desagradável, né? Então, assim, ele mostra que ele não tá agradado com aquilo ali, que ele não tá gostando e o resto que se exploda, como se diz, né? Então eles não têm, em certas situações, eles não têm essa piedade de falar, não, olha, vou manter, né, manter a aparência aqui para que a pessoa não se chateie. Não, quando eles são desagradados, eles se tornam desagradáveis, tá? Então tem esse lado bem negativo dos filhos de Oxumaré. Eles são extremamente organizados e perfeccionistas, então geralmente eles acabam oprimindo aqueles que não são perfeitos, tá? Eles exigem perfeição como os filhos de Oxóssi, né? Geralmente, filhos de Oxumaré não gostam de trabalhar com patrões. Por quê? Porque eles não gostam de obedecer. Então, geralmente, filhos de Oxumaré têm os seus negócios próprios, porque eles não têm muita paciência para aguentar patrão, tá? Aliás, eu acho que isso daí está incluído em todos os filhos de todos os orixás, né? Porque realmente é muito complicado você ficar ali anos e anos, né? Com o patrão é muito difícil, é só para quem tem muita paciência mesmo, tá? Olha só um caso bem interessante de filhos de Oxumaré. Como eles são extremamente elegantes, eles estão sempre bem arrumados, eles são vaidosos, né? Eles não são muito fiéis, assim, em relacionamento amoroso. Filhos de Oxumaré não são muito fiéis. A gente não pode dizer assim que todos estão nessa situação, né? Mas aqueles que têm oportunidade, que não são comprometidos, que têm oportunidade, eles acabam não sendo muito fiéis, tá? Porque os filhos de Oxumaré são muito atraentes. Então eles são mestres da conquista. E isso faz deles oportunidade para eles não serem fiéis, tá? Então, assim, eles são mestres das paixões mesmo, assim, paixões por coisas que agradam demais, coisas que agradam os olhos. Então, eles geralmente, assim, quando ele tem oportunidade, o filho de Oxumaré ele não é muito fiel, tá? Na área amorosa, né? Mas a gente não pode relacionar todos os filhos de Oxumaré dessa maneira, né? Porque quando eles são comprometidos mesmo, eles têm aquele compromisso, né? Mas se eles têm oportunidades, aí eles acabam tendo essa parte da infidelidade, né? Porque eles são, assim, extremamente apaixonados por tudo, né? Certo? Vamos ver aqui. Então aí a gente entra, se tiver alguma pergunta, né? Oi, Lucas. Se tiver alguma pergunta sobre o que eu falei de Oxumaré, tem pergunta? Pra gente poder entrar então na outra parte. Torinho, alguma coisa? Não? Então vamos lá. Gente, a internet nossa aqui hoje não tá boa. A gente tá aqui na 4G. Então, assim, por que a gente a gente incluiu, né? Falar de Oxumaré e falar da homossexualidade? Justamente por causa desse poder de dualidade, tá? De Oxumaré. Falar de Oxumaré e homossexualidade não tem nada a ver com a condição sexual da pessoa ou ligado ao desejo sexual da pessoa, não tem relação com isso. Nem todo homossexual é filho de Oxumaré, né? Não tem essa ligação. E nem todo tem homossexuais que são filhos de Ogum. Não é uma regra ser é homossexual, então vamos é filho de Oxumaré, né? As cores têm a ver, né, com a bandeira que representa, né, os homossexuais, mas é justamente por causa dessa alegria, né, da riqueza de cores e dessa dualidade que o Oxumaré tem de entender a parte feminina, masculina, porque o homossexual ele vive essa dualidade, ele vive num corpo, muitas vezes com
psicologia que não é daquele corpo. Então, ele tem que saber lidar com essa dualidade, né? Então, é interessante por que ligou Oxumaré aos homossexuais. E muitos homossexuais são filhos de Oxumaré. Tem assim, a graça de ser filho de Oxumaré. A Baiana me falou que tem alguns terreiros engraçado, né? Que tem muito preconceito contra os homossexuais, em relação a homossexuais, e alguns pais de santo castigam a pessoa, obrigando ele a ser filho de Oxumaré. Se ele é homossexual, então ele tem que ter o pai de Oxumaré. Gente, isso é um absurdo, né? Porque nem tudo é uma regra, né? Existem filhos de Ogum que são homossexuais, né? E Ogum ele é tirado como um guerreiro, machão, né? O Xangô, né? Já Exu já tem essa dualidade também do feminino e do masculino. Existem héteros machões que são filhos de Oxum, né? E muitos homossexuais também acham que tem que ser de Oxum. Então isso não tem a ver, não é uma regra, tá? Mas ele é ligado à homossexualidade justamente por essa dualidade, tá? Por ele trazer essa ideia do não preconceito contra as pessoas. Como agradar Oxumaré? Então, Fabrício, depende do seu falangeiro de Oxumaré, tá? Geralmente, uma oferenda de Oxumaré, ele gosta, se usa batata doce, mas não é uma regra também, né? Só desenvolvendo a mediunidade e desenvolvendo um trabalho com seu orixá, se você tiver Oxumaré na sua coroa, né? Ou se você quiser agradar Oxumaré como um orixá, então porque todos os médiuns têm todos os falangeiros de orixá, tá? Só que tem alguns específicos na coroa. Então, na nossa casa, todos os médiuns têm o falangeiro dos 14 orixá. Só que eles têm a coroa pessoal também. Então, assim, depende muito do seu falangeiro. Eu não sei se você já trabalha com Oxumaré. Faça uma como se diz, uma conversa, né, íntima com o seu falangeiro de Oxumaré. Geralmente vai ser usado as flores amarelas, a vela de acordo com o seu Oxumaré, ou a dourada, ou azul, verde, a que for, né? A branca, a quartinha, como eu te falei, e geralmente vai ser usada, para quem segue uma regra, vai usar a batata doce, assim como Yansan usa o acarajé. Mas também não é uma regra. De repente, a falangeira de Yansan, ela pode pedir uma outra coisa, né? Então, assim, as oferendas hoje em dia já não seguem mais aquela regra que não, tem que ser acarajé, tem que ser batata doce, tem que ser a feijoada de Ogum. Já não é mais assim, depende de cada casa, depende de cada dirigente espiritual e depende do dirigente também encarnado que vai estar passando isso, né? Que nem a Baiana, agora nós vamos ter, o Toninho e a Marília, vamos ter que firmar as nossas coroas, né? Fazer o nosso assentamento de coroa. Então, ela passou mais ou menos o que eu vou fazer, porque ela é uma guia espiritual que trabalha comigo, e ela falou para o Torinho e para a Marília que eles vão ter que trabalhar a intuição deles, que ela não ia ficar ditando regras para os orixás deles. Então, que eles vão receber a intuição do que eles têm que levar, né? Ainda bem que eu recebi a ajuda dela, né? Ela só confirmou que já estava vindo na minha intuição, mas ela falou, quem sou eu para estar me intrometendo na oferenda do orixá do outro médium? Eu não sou guia espiritual daquele médium, né? Então, eu sou guia da casa, mas ela quer, assim, que as pessoas desenvolvam essa intuição, desenvolvam essa conexão com o seu orixá. E aí o orixá vai ditar o que ele quer, tá? Então aí faz aí uma conversa com o seu Oxumaré. Muitas dúvidas, é verdade, né? Quase não se fala dele, mas você ainda está em desenvolvimento. Então, assim, como você ainda está em desenvolvimento, então ainda não é o momento de você pensar, por exemplo, no que fazer para agradar o Oxumaré. Desenvolve primeiro, tenha certeza da sua coroa, dos seus orixás, você vai começar a receber eles, né? E aí eles vão passar, eles não tem problema não, eles vão passar rapidinho. Quando você já tem uma experiência, eles passam rapidinho, tá? Então, assim, voltando, né? Oxumaré, ele traz também essa relação com a homossexualidade, né? Com os homossexuais.
Porque ele desenvolve o não preconceito, ele desenvolve na gente a aceitação, ele é um orixá que traz muita liberdade de ser o que ele quer. Ele vem como homem, ele vem como mulher, ele vem como serpente, ele vem como arco-íris. Então ele escolhe e ele tem mesmo essa dualidade de radiações, tá? Quando a gente fala de dualidade, a gente lembra, né, do quê? Do Exu Gato Preto. Eu não sei se vocês conhecem seu gato preto, seu gato, né? Ele é um Exu de trabalho, né? Um Exu de atendimento. Então, na nossa casa, alguns médios têm o Exu Gato Preto. E o Exu Gato Preto, ele é ligado aos homossexuais. Então, ele é um Exu que ele é guardião de pessoas homossexuais, tanto homens como mulheres, tá? De nada, o que precisar é só perguntar, viu, Fabrício? Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou buscar para te responder. Então, assim, o Exu Gato Preto, ele é um Exu que ele trabalha também com essa dualidade. Então, ora ele vem como homem, ora ele vem como uma pantera, ele vem do jeito que ele quiser. E ele tem essa missão de guardar os homossexuais. Então, muitos homossexuais têm Exu Gato Preto como o seu Exu guardião, o seu Exu de trabalho, tá? Mas não é regra. Mas não é uma regra. Ele também é um Exu também de heterossexuais e de qualquer tipo de pessoa. E muitos guardiões Gato Preto também servem a Oxumaré, tá? Então, é uma coisa bem interessante, tá? Seu gato é uma fera. Quando ele vem e fala que quer falar com a gente já fica branco. O seu gato, ele é muito bravo, tá? Ele é um Exu bravo, é um Exu, assim, bem, mas ele é muito bonito, tá? Então, assim, falar um pouquinho do surgimento, né, da homossexualidade. Gente, a homossexualidade é mais antiga do que andar pra frente, né? Assim, 5.000 anos antes de Cristo, a gente já tem notícias da homossexualidade, tá? Assim, os homens que eram mais os homens que acabavam se mostrando, né? As mulheres eram mais escondidas, como sempre, mas assim, a mulher naquela época era considerada uma pessoa assim, um gênero impuro, né? Que só servia para procriação, e os homens, eles tinham mesmo essa coisa o Exu da Dani também é gato preto, é verdade. E assim, os homens eram considerados mais virtuosos, filósofos, estudiosos, tanto que só tinha estudo para os homens, mas como eles só se relacionavam com as mulheres para procriar, então era muito comum que os homens tivessem relação com os homens. Às vezes nem é porque eles eram homossexuais, mas eles tinham muito medo da mulher, porque a mulher era impura, né? Então, era considerada, né? Ela era considerada. Então, era muito comum esse relacionamento entre homens, né? Homens com homens, tá? E então, outra, os homens também não admiravam as mulheres não, pra se apaixonar por elas. Eles admiravam outros homens. Não existia o amor entre homem e mulher, existia apenas a função da procriação, né? Então, como os homens eles tinham uma extrema admiração pelo homem, então eles acabavam se relacionando entre eles, tá? Para vocês terem uma ideia, uma noção, naquela época a prova de merecimento nas escolas para os meninos entrarem nas escolas, se tornarem também filósofos, estudiosos, sacerdotes, era as relações sexuais com os que eram já de lá, né, com aqueles homens que eram considerados bambambam lá da época, tá? Se eles passassem na prova, né, aí eles entravam nas escolas, tá? Então, nessa época, o homossexual, ele era considerado sagrado. Olha que interessante. Então, eles eram muito bem-vindos nos lugares, porque eles eram considerados sagrados. Na Índia, o homossexual ainda é sagrado. Quando passa uma pessoa que é bastante afeminado, o homem, agora a mulher eu não sei, eles reverenciam, né? As drags, as trans, os homos, eles reverenciam na Índia, porque eles ainda são considerados sagrados, né?
E assim, não se tinha nessa época, até bem pouco tempo atrás, não se tinha esse preconceito que tem hoje. Por exemplo, o homem que hoje é hétero, nossa, bate e tem esse preconceito com o homossexual. Nessa época não tinha. Nessa época eles reverenciavam mesmo, né? Para quem já assistiu aquela série do Spartacus. Spartacus é uma série que tem bastante homem, né? Porque fala de gladiadores. E os gladiadores, é interessante, na série é uma série que conta histórias reais dos gladiadores. Entre eles, eram muitos homossexuais. Muitos. E assim, não se via eles tirando barato, xingando. Eles tinham um respeito pelos homossexuais dentro dos gladiadores, que eram assim considerados machões da época, né? Então era muito interessante, né? Aí depois foi não sei o que foi acontecendo. Hoje em dia tem todo esse preconceito, todo esse lado ruim, trevoso que fazem, né, com os homossexuais, que eu acho que não deveria nem assim dividir, né? Fulano é homossexual. Fulano é ser humano, né? Aí a gente vê assim, não, eu aceito porque eu tenho muitos amigos homossexuais. Mas você não precisa falar que a pessoa é homossexual. Você tem muitos amigos legais. Você não precisa dividir o amigo hétero e o amigo homossexual, né? Isso já é uma forma de você estar fazendo uma divisão, né? Na sua amizade, no seu conhecimento. Então a gente não sei por que foi se criando uma situação dessa, tá? A homossexualidade, como diz o Drauzio Varela e tantos outros estudiosos, não é uma condição. As pessoas. Não é uma opção. As pessoas falam assim, é opção, né? Opção sexual. Gente, assim, pelo que o homossexual sofre no mundo todo, eu acho que se ele pudesse escolher, ele não seria. Com certeza. Ele não seria. Mas não porque é ruim, mas por medo do que acontece com os homossexuais. Então, se ele pudesse escolher, ele ia escolher, em aspas, ser considerado normal, que é o hétero. Mas, na verdade, não tem normal, ninguém é normal, né? Porque cada um tem o seu problema, tá? Então, a homossexualidade, ela é uma condição espiritual. A pessoa reencarna daquela maneira, né? Vou explicar o porquê. E ela tem que seguir a vida dela, tá? Agora, para nós que estamos vendo a live, quando a gente for falar de homossexualidade, nós nunca vamos usar a palavra homossexualismo, porque o ismo está ligado à doença, tá? E a homossexualidade não é uma doença, ela é apenas uma condição reencarnatória, tá? Então, o ismo, né? O autismo, o idiotismo, né? Sonambulismo. Tem idiotismo. Idiotismo é uma doença. O sonambulismo, tudo que termina com ismo, o animismo, tudo é uma doença, tá? Considerado uma doença. Então, é uma condição espiritual do encarnado. Não existe essa coisa, tem cura. Não tem cura. Graças a Deus não tem cura. Isso aí é uma idiotice, né? Falar que esse negócio tem cura. Não existe isso, gente. Isso daí foi uma invenção que colocaram aí e as pessoas ficam tentando se justificar nesse negócio de cura, né? E na verdade não precisa de cura, né, gente? Porque assim, cada ser humano ele tá no seu estágio evolutivo e na sua condição reencarnatória. Então assim, oi Cleide, boa noite. Não tem cura para isso, né? Assim como não... É uma coisa inexplicável essa coisa de cura, né? Então, assim, cada um tá passando pela sua condição reencarnatória, por aquilo que precisa passar, tá? O que é a homossexualidade na visão espírita, tá? Na visão geralmente kardecista, tá? Então, assim, o Ramatiz, tanto o Ramatiz como alguma coisa o Kardec falou, bem pouco. Então ele fala assim, que em nada fere as leis espirituais. A pessoa em nada fere as leis de Deus, né? As leis espirituais. Ele fala até, não é uma conduta dolosa perante a moral maior, e sim de falsa moral humana. Legisladores, psicólogos e cientistas do mundo físico, ainda não conseguindo definir o significado da homossexualidade, julgam e a condenam. Então, assim,
Por falta de entendimento, as pessoas julgam e condenam a pessoa que tem essa condição da homossexualidade, tá? Portanto, conclusões simplistas do mundo físico não podem explicar essa condição espiritual dos seres. Isso quem diz é Ramatiz. Milhões de homens e mulheres são portadores de inúmeras anormalidades e se apegam ao simples fato das diferenças sexuais, se preocupando com a condição dos seus irmãos, esquecendo da compreensão de si mesmo. Então, isso quem fala é o Ramatiz. E o Drauzio também fala, né? Ele fala que se você está se preocupando com a condição sexual do seu vizinho, então quem precisa de psiquiatra é você, né? Então, o Drauzio, ele fala isso, porque a gente tem pessoas que falam que a homossexualidade é caso de psiquiatria, né? Então, se você está se preocupando com o outro, o que ele está fazendo lá na casa dele, quem precisa é você, né? Sobre o sexo dos espíritos se pergunta muito, né? O Kardec, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, ele fala do sexo dos espíritos. Ele fala, gente, que o espírito, quando a gente está em forma de espírito lá no mundo espiritual, nós não possuímos o sexo. Não existe assim aquela coisa, é homem, é mulher, é homossexual, né? Quando nós estamos em espíritos, no mundo espiritual, o que acontece são as psicologias femininas e masculinas. Então, assim, a psicologia feminina que vem com a sensibilidade, a masculina que vem com a criação, a providência, a proteção. Então, são psicologias. Quando a gente reencarna com essa psicologia, ou feminina ou masculina. E a explicação da homossexualidade está nessa psicologia. Porque muitas vezes nós precisamos reencarnar como homem ou como mulher, depende da necessidade. Então, a explicação da homossexualidade é justamente nesse sentido, de você, por exemplo, você passou várias encarnações como homem, e você gostava, você tinha aquela psicologia masculina muito forte em você, e de repente você tem uma necessidade de reencarnar como mulher. Então, muitos espíritos, eles até vão aceitar aquele corpo de mulher, mas eles vão permanecer com aquela psicologia de homem. Então, quando eles reencarnam, que eles se dão conta que eles estão num corpo feminino, num corpo de mulher, muitos vão continuar agindo com aquela psicologia masculina. E na relação dos homens também. Você tá lá, você encarna lá muitas encarnações como mulher. De repente, a espiritualidade chega e fala, agora você vai ter que ir como homem. E aí você tá ali cravado naquela condição, naquela psicologia feminina. E aí você reencarna, quando você se dá conta, você tá num corpo masculino. E aí vai voltar toda aquela psicologia feminina. A gente não pode nem falar que é uma falta de aceitação, porque a falta de aceitação seria uma desvirtude, um defeito. Não é falta de aceitação, é simplesmente a questão psicológica e espiritual do ser. É um estranhamento. Então, aí quando ele chega aqui, ele tá naquela condição e ele vai aceitar ficar daquela forma e vai viver da maneira como ele achar melhor. Ou ele vai gostar de homem, ou ele vai gostar de mulher, ou ele já vai vir bem resolvido mesmo e vai fazer o que tem que fazer, né? Alguns vão ser bem resolvidos, outros não, vão ser mal resolvidos, vão sofrer, vão ter que fazer tratamento, e assim vai. Mas agora eu pergunto, e nós, considerados normais, os héteros, né? A gente também não tem esses problemas psicológicos? A gente não aceita nada. Tudo que acontece na nossa vida, a gente já tem que ir para terapia, porque a gente não aceita. A gente não aceita a condição, a gente não aceita o corpo, a gente não aceita o cabelo, a gente não aceita a vida que a gente tem, a gente não aceita as pessoas que estão ao nosso lado, a gente não aceita nada. Por isso que existe o preconceito, que é a falta de aceitação. Então, cada ser
não é medido pela sua condição sexual, não é medido pelo que você gosta de fazer nas quatro paredes, o que você gosta o seu desejo pelo homem, pela mulher. Todos nós somos medidos pela nossa condição mental, pela nossa condição psicológica. A área sexual não tem nada a ver com a sua área psicológica, né? O seu desejo sexual, o desejo que você tem por uma outra pessoa não tem a ver com a sua condição humana, né? Tem a ver com a sua psicologia, né? E as pessoas, cada um tem os seus desejos mais loucos do mundo, né? Por exemplo, a nossa irmã, o Rodrigo, meu afilhado, que cria cobra, né? Então, é um desejo esquisito, né? Pra mim, não rola. Mas pra eles, e de repente, eu tenho 3 gatos. Tem gente que detesta gato, gente, que morre de medo de gato. É um ser inofensivo, né? Mas tem gente que morre de medo de gato, né? Tem gente que mata lá a barata com a mão. Eu tenho uma madrinha que mata a barata com a mão, né? Tem gente que se vê uma barata, a pessoa vai passar mal. Nós tínhamos um amigo, Luiz, que ele realmente não era frescura. Se ele visse uma barata, ele passava mal. Tenho medo de larva. A gente tinha que acudir ele porque era capaz ele ter um infarto por causa da barata. A Marília tem fobia de larva. Só de falar na larva ela já tá dando um surto. E assim vai. Tem gente que gosta de comer fígado, né? Bife de fígado, né? E não gosta de rapadura. O Torinho aqui, ele odeia. Pensa numa pessoa que tem trauma de rapadura. Você já viu uma coisa dessa? A Marília já tá falando que é uma delícia rapadura. O Torinho, se você quer ofender ele, você pode dar na cara dele, pode fazer o que quiser, mas se você trouxer uma rapadura, ele já perdeu a amizade. E ele disse que ele nunca experimentou rapadura. Então, você vê como não é o nosso desejo sexual que vai definir o que nós somos, né? O que vai definir o que nós somos é a nossa condição espiritual, o nosso psicológico, o nosso caráter, né? Aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim na reencarnação. A Diana tá falando que ela tem 19 gatos. Eu tô sabendo. Tanto que ela falou que quando ela... Ah lá, o Sérgio já gosta de fígado acebolado. Quem gosta de bife de fígado, eu tenho preconceito. Não, bife de fígado não rola, né? Eu tenho preconceito com quem gosta de fígado. Ó, amo fígado todo... eu não aguento, gente. Fígado não rola, né? E assim vai. Tem gente que gosta de interior, tem gente que gosta de praia. Então, gente, não podemos ser julgados pelo nosso desejo físico, né? Temos que ser julgados por aquilo que fazemos de bem ou de mal, né? E vamos ser julgados pela nossa própria consciência. Então, o preconceito na homossexualidade é uma coisa sem sentido. O preconceito de raça é uma coisa sem sentido. O preconceito de cor é uma coisa sem sentido. Não tem sentido, né? E assim, umbandistas, espíritas, pessoas que primam que conhecem o lado espiritual, que conhecem a reencarnação, gente, é o maior crime desse espírita, do umbandista, ter preconceito. Porque ele trabalha com guia espiritual, a mulher recebe o Exu, o homem recebe a pombagira, a mulher recebe o marinheiro, né? E somos preconceituosos. A maioria dos guias espirituais são baianos, negros, nordestinos. Ninguém fica poucos os que recebem. Lógico que eles têm vidas que vieram de outros países, mas a maioria escolhe trabalhar em linhas bem brasileiras mesmo, baiano, cangaceiro, marinheiro, né? E o umbandista, ele tem preconceito, ele não gosta de gente negra. Ele não gosta de gay, Nordestino. Né? Ele não gosta de nordestino. Mas adora trabalhar com pilintra. Mas adora trabalhar com seu Zé Pilintra, porque o Zé Pilintra tem um nome, né? Seu Zé Pilintra, né? Adora trabalhar com o seu Zé do Laço, porque, né? O seu Zé Pilintra dele é alemão de azul. Pois é, né? E esquece que trabalhar com principal, ainda quando você trabalha com kardecismo, ainda tem lá o Kardec que é francês. Né? Agora, de resto, gente, não tem sentido isso.
Principalmente, gente, um bandista, pelo amor de Deus, um bandista. Eu conheço um bandista que é muito preconceituoso, né? Que não pode, é complicado, né? Então a gente não pode, realmente a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Sim. Quem trabalha com guia espiritual tem que trabalhar o preconceito. Olha os pilares né? da Umbanda, né? Preto velho, índio e criança. Índio, criança, a esquerda, que são mulheres que foram prostitutas, que foram mulheres da rua, de atitude, Exu, que foi chefe de falange de bandidagem. Gente, é muito complicado, né? A gente ficar achando, pensando isso das pessoas. Que é superior porque você é hétero e porque você é branco, né? Então, é complicado isso, tá? E porque você é homem também. Mas existem muitas mulheres que são preconceituosas também, né? Então, ficar de olho, né? Não no vizinho, mas sim na gente, tá? A homofobia. Muitas pessoas não entendem o que é homofobia, né? Ixi, meu coisa tá... bateria tá acabando. Tinha que né? pegar extensão. Pior que é mesmo, né? Gente, a minha bateria tá acabando. Vocês acreditam? Hoje tá difícil, né? Tem uma extensão? Tem a extensão lá, ó. Tá ligado, né? Gente, só um minutinho, tá? Vai indo aí, eu vou pegar ali. O meu carregador tá ali na coisa, é só colocar ali. Então, assim, a homofobia, sim. A homossexualidade não é doença, mas a homofobia é uma doença, tá? Ela é a aversão, é o ódio aos homossexuais. Então, a homossexualidade não é uma doença. A homofobia é uma doença, sim. Tanto que, há 23 anos, a homossexualidade saiu da cartilha, né, de doenças mentais. Hoje ela não está numa cartilha de doenças mentais, mas até então ela estava na cartilha de doenças mentais, de transtornos psiquiátricos, tá? Então, a homofobia é que é realmente a doença, tá? Então, assim, a homofobia, gente, ela começa onde? Na nossa casa, né? Peraí. Ela começa na nossa casa. Então, assim, nossos filhos, eles podem ser gay, pode ser homossexual, pode ser o que for, mas eles nunca vão deixar de ser os nossos filhos. E os pais também confundem, né? Porque o filho não agrada ali o que ele planejou, que seria o hétero, que vai casar, né? Com a esposa, ter filhos. Aí, de repente, ele vem com essa psicologia, aí ele já é discriminado pela própria família, né? Então, assim, a família não colabore com a doença, com a violência que é feita com os homossexuais, porque começa dentro da família, tá? Então, a gente precisa ficar bem esperto nesse sentido, tá? A Diana falando que tem casa de Umbanda que tira a mulher de lésbica, de homossexual, se o pai dela de cabeça for um orixá masculino. Não. Que coisa, né? Olha, então eu já sou. Porque Ogum é meu pai, né? O mais guerreiro de todos, o mais machão de todos é Ogum, né? Então eu tenho Yansan, mas é outra também, né? Que não é muito feminina. Então, é muito complicado. Eu falei pra vocês que a baiana fala que tem pais que querem pais de santo e mãe de santo e que eles, pra judiar do homossexual dentro do terreiro, faz com que ele assuma o chumaré, para todo mundo saber que ele é... gente, é uma coisa assim que não dá nem para comentar, que já me dá náuseas, né? É muito complicado isso, né? Muito complicado. Lá a gente já passou por situações, até mesmo no Cefa, com diretorias antigas, de realmente de humilhar, ofender o trabalhador por ser homossexual, né? Hoje, graças a Deus, não temos isso. Graças a Deus, né? Hoje estamos de bem com todos, graças a Deus. Oi, Maria, chegou atrasada? Seja bem-vinda, boa noite. Então, assim, falar um pouco... e essa perseguição, como eu falei, a gente começa numa certa... depois de Jesus, que começou as coisas quando Jesus desencarnou, aí começaram a se colocar algumas situações que aí vai acontecendo certas perseguições, tá? Que até então não tinha, e aí não se sabe por que se começou essa perseguição com os homossexuais. Então, assim, foi bastante ferrenha durante a história. Então, na Roma antiga,
quando se descobria que mais os homens que eram homossexual, eles eram feitos de escravos sexuais. Então, assim, eles faziam eles de escravo, mas eles gostavam, porque os haréns dos romanos, dos egípcios, eram feitos de escravos homossexuais, né? Assim, eles tinham vários meninos, os reis, os romanos, né? Não era muito de mulher, era mais de homem, tá? A Inglaterra antiga, quando se descobria, na época que começou a surgir os exércitos ingleses, se descobria que o cara era homossexual, ele era condenado à morte, tá? A pena de morte. Era enforcado, era pena de morte. Existem países do Oriente Médio que ainda tem a pena de morte, né? Para homossexual. Mas a Inglaterra tem uma série também que fala sobre, conta a história de um pirata, é uma história também real, que foi descoberto que ele era homossexual e ele foi condenado à morte, tá? A gente não precisa nem ir muito longe. Aquele filme O Jogo da Imitação. Ah, sim. Do Alan Turing, ele é matemático na época da Segunda Guerra e ele foi castrado, né? Sim, castrado, existia muita castração também. Na Idade Média, os homossexuais iam junto com as bruxas pra fogueira, tá? Na Alemanha, né, que foi uma fase muito pesada dessa perseguição, tá? Então, assim, na época do nazismo, muitos homossexuais foram mandados para os campos de extermínio por serem homossexuais, não só judeus, mas por serem homossexuais, porque eles eram incompatíveis com a raça pura. Tipo assim, nasceu homossexual, deu alguma coisa errada. Então ele não tem pureza na raça. Eles eram mandados para os campos de extermínios. Para vocês terem uma noção de como o Hitler ele plantou isso dentro da Alemanha, Ernest Röhm, eu não sei falar alemão, mas é isso aí, Ernest Röhm. Ele era um líder na época do Hitler e ele era um amigo antigo do Hitler, assim, de muitos e muitos anos, amigo dele. Ele foi responsável até pela ascendência de Hitler, ele ajudou o Hitler no poder, e o Hitler descobriu que ele era homossexual e ele mandou assassinar esse amigo dele na praça pública e fez todo esse show lá porque ele era homossexual, tá? Isso porque ele era amigo íntimo dele. Então, assim, nessa época, mais de 150 mil gays, mais de 150 mil homossexuais foram mortos e o que sobrou foi interditado até 1980. Eles ficaram interditados. Então, naquele filme, o Milk, A Voz da Igualdade, o Milk, ele é homossexual que ele luta para tirar essa interdição dos homossexuais e ele consegue tirar essa interdição lá na Alemanha, tá? Então foi bastante complicado. Uma outra situação que foi bastante complicada também foi quando começou a se ter notícias da AIDS, né? Do HIV, né? Que foi relacionada ao homossexual. Então, assim, gente, nenhuma doença está associada a um grupo. Lógico que existem os grupos que eles colocam em aspa de risco, né? Mas não está associada àquela condição da pessoa. Então, assim, a AIDS ela foi considerada um câncer gay, para vocês terem uma ideia, né? Então, as pessoas eles foram abandonados nos hospitais, nas ruas, na época que começou, morriam por falta de atendimento, porque os próprios enfermeiros tinham medo de lidar por falta de informação, por nojo que se tinha, porque todo mundo que tinha AIDS era gay. E não é assim, né? O HIV, ele tá aí, a gente pode pegar tomando soro não, né? Mas tipo negócio de agulha, né? Com agulha infectada, fazendo tatuagem e tantas outras coisas, né? Então, assim, as pesquisas, se você for pesquisar sobre o número maior de infectados do HIV, são héteros, né? Então, não tá relacionado à homossexualidade, tá? E a AIDS, hoje em dia, o HIV, ele não é uma sentença de morte, né? A pessoa que tem HIV, ela, assim como o câncer também, hoje em dia a medicina é muito avançada, então ela dá condições de vida longa, de qualidade, pode-se conviver com esse vírus sem desenvolver a doença, porque o vírus ele tá ali no corpo da pessoa, a pessoa às vezes não desenvolve a doença, então ela tem tratamento
medicamentos avançados, tá? E a maior doença mesmo do ser humano, gente, é o preconceito, a discriminação e a falta de informação, tá? Em relação ao HIV, tá? Ele é uma doença como qualquer outra doença, tá bom? Então, assim, existe esse desequilíbrio mesmo, né, entre o risco, a proteção. Então, assim, ninguém está vulnerável a uma doença. Nós somos vulneráveis a tudo. A humanidade é vulnerável a todas as situações. Então, assim, não tem aquela coisa assim, é doença de gay, é doença disso, é doença de aquilo, né? Tá acontecendo muito isso com o vírus hoje em dia. As pessoas estão meu negócio tá mudando sozinho aqui. Eu tô olhando aqui que eu tô com o computador, tá, gente? As pessoas estão, que nem os profissionais de saúde, apanharam na rua por causa do Covid. Gente, é uma coisa assim muito esquisita o que acontece com a humanidade, né? Pra gente encerrar, falar da parada gay, né? A parada do orgulho gay, que esse ano não pôde ter, né? Teve virtual. Então, assim, ela não foi criada também por causa da festa, por causa do colorido, do brilho das drags que fazem, né, a parada gay. Ela foi, hoje, nossa, existem milhares e milhares de pessoas em todo o mundo que participam, mas ela também foi criada por como se diz, ela foi criada também foi uma homenagem, né, e ao mesmo tempo como que se fala? Ai, meu Deus, agora esqueci. Ela foi criada assim por causa do suicídio de uma pessoa. Foi por um ato de ativismo. Um ato de ativismo. Então, assim, se deu a primeira parada gay, a LGBT, ela foi dada pelo suicídio do Bob Griffith. Tem um filme também, tá? Que fala desse Bob Griffith, que era um rapazinho, né? Que ele se assumiu muito cedo. Então, os pais dele, do Bob, eles eram, assim, daquela religião evangélica extrema, sabe? Muito dogmática. E eles judiavam muito do Bob, eles pressionavam muito ele, levavam ele para sessões de exorcismo, ele apanhava dos pastores, né? Então ele sofreu muito na mão dos pais por causa de ser homossexual. E chegou uma hora que ele desencarnou, ele se suicidou, tirou a própria vida, muito novinho, ele tirou a própria vida, né? E aí, quando a mãe se dá conta que ele tirou a própria vida, ela se arrepende do que ela fez, do que o pai fez, e aí ela faz a primeira parada do orgulho gay, né, do LGBT. Depois da morte, ela se tornou a maior defensora da homossexualidade e da luta pelos direitos humanos em relação à homossexualidade. Ela começou assim, né, com poucas pessoas que ela conseguiu reunir, familiares também de homossexuais, e foi crescendo, até que chegou nessa causa gigantesca que é a de hoje, tá? Gente, pra gente encerrar, assim, o que eu tinha para falar da homossexualidade em relação à doutrina espírita, foi o que a gente comentou aqui, tá? Uma situação também, uma coisa bem bacana que o Dr. Bezerra fala em relação aos homossexuais é que uma das missões dessas pessoas que reencarnam nessa condição é adotar os órfãos que os héteros abandonam. Então, assim, uma das missões, quando eles vão reencarnar, que eles muitas vezes já sabem que vão estar nessa condição, por isso que eu falo que não é falta de aceitação, é uma condição mesmo. Muitos aceitam até vir pela missão que eles têm, né? Então, estar adotando os órfãos que são abandonados. Então, assim, muitos casos que poderiam continuar órfãos de crianças estão sendo resolvidos porque os homossexuais, eles adotam, eles não têm preconceito, para eles tanto faz a idade, a raça, a cor. Então é uma das missões dessas pessoas que vêm com essa tarefa, tá? Então o Dr. Bezerra fala que eles têm essa missão mesmo de adotar os filhos que os héteros abandonam, né? Olha que interessante. Então, assim, gente, o que fica para nós?
Nós precisamos ter aceitação de nós mesmos, né? E não se preocupar com o outro, porque é o que faz a gente ter preconceito é, é, realmente termos essa falta de aceitação, né? Nós precisamos nos resolver, porque você não vai resolver a vida do outro e nós, os considerados normais, temos muita coisa para resolver e às vezes o homossexual que é considerado errado, ele é bem resolvido, ele não tem nada para resolver e a gente acha que ele tem que se resolver, né? E para a gente contribuir para um mundo melhor, a gente precisa ser grato, ser feliz e principalmente ser liberto, como é o Xumaré, liberto dessas situações de preconceito. A gente se torna uma pessoa muito mais feliz quando a gente não tem preconceito, né? Precisamos ter isso na nossa mente, tá certo? Tem perguntas? Não, só tem alguns relatos aqui. A Valéria falou, meu tio cometeu suicídio por não compreender que era homossexual. Deixou uma carta dizendo que estava ficando louco. Faz mais de 50 anos. Nossa. Antes não tinha, né, o entendimento. Muito triste, né? A Diana falando que lá no Rio de Janeiro tem esse preconceito mesmo, que o médium homem que tem orixá mulher e a mulher que tem orixá homem é considerado homossexual. Pois e mesmo assim, gente, não é ruim, né? Não é ruim, né? É que o próprio preconceito dentro do você ser considerado homossexual não é ruim, mas assim, o próprio preconceito porque transforma, coitado do médium, ele é obrigado a assumir a homossexualidade, é obrigado a assumir o orixá que não é, muitas vezes, ele pode ser filho de qualquer outro orixá, né? E é muito complicado mesmo, né? Sim, a Cleide, muito esclarecedor. Por quais motivos as casas de Umbanda têm poucos filhos de Oxumaré? Eu acho que é porque poucas casas de Umbanda trabalham com Oxumaré, né? São duas situações. Poucas casas de Umbanda trabalham com Oxumaré e poucos médiums têm a cabeça de um filho de Oxumaré. Então, assim, o orixá, ele rege a cabeça do filho, né? Então, assim, uma pessoa, para ser filho de um tal orixá, ele tem que trazer aquela característica e aquela missão do orixá. Então, assim, por exemplo, uma pessoa extremamente preconceituosa, dificilmente ela seria direcionada por um falangeiro de Oxumaré. Então, o orixá, ele é a psicologia, o perfil psicológico do médium. Então, o perfil psicológico do médium, ele tem que combinar com o orixá. Então, filhos de Oxumaré são poucos, porque são poucas pessoas que não têm preconceito, né? Assim como é com os outros orixás também, né? Filhos de Logunedé, por exemplo, é bem raro dentro da Umbanda. Primeiro que a Umbanda não trabalha dificilmente trabalha com Logunedé. E as casas que trabalham com Logunedé dificilmente tem um filho que é filho de Logunedé, porque é a mesma situação de Oxumaré. Os filhos de Logunedé também são livres de pensamento, são seres bem livres de preconceito. Então não são todas as pessoas que têm essa mente livre, que tem que combinar com a característica do seu orixá. Por que tem tanto filho de Ogum? Porque a maioria das pessoas tem essa energia irradiadora muito primitiva que é de Ogum, que ainda é a materialização, a agressividade, a violência. Mesma coisa dos filhos de Iemanjá. Por que tem tanto filho de Iemanjá? Porque também, Iemanjá também é uma orixá bastante primitiva, que ainda traz essa violência, essa agressividade, né? E assim vai, né? Filhos de Ansan, porque está muito próximo ainda do humano, né? Agora, existem orixás que estão mais acima, que têm uma evolução maior. Então, o seu filho tem que ter pelo menos alguma coisa daquele orixá. Filhos de Nanã de cabeça, é difícil também, né? Porque a energia Nanã, ela está muito acima dos outros. Então, vai muito... Não que o filho de Nanã, de Oxumaré, é perfeito, não é. Mas ele tem que estar numa certa combinação energética e psicológica com aquele orixá. Entendeu? Deu para entender? Sim. Acho que não temos mais perguntas. Não? Acho que não. Deixa eu ver. Eu não sei quantas pessoas participaram da live hoje, mas foi bem menos
do que as outras. Aí a gente já vê como as pessoas são preconceituosas, né? Porque a pessoa ela acaba se negando até de ouvir o assunto, né? Quem fica mesmo para ouvir sobre homossexualidade é porque realmente gosta, se interessa e se tem algum preconceito, tem vontade de mudar, né? Porque hoje foi o menor número de pessoas na live, né? Agora fala de esquerda, fala de sei lá, de qualquer outra coisa, né? Explode, né? De obsessão, de agora De demônio. Por que o pessoal prefere ouvir de demônio do que prefere ouvir coisas sobre o demônio do que sobre do que sobre a homossexualidade, né? Então você vê como o próprio número de pessoas na live já diz pra gente como as pessoas ainda são extremamente preconceituosas. Isso tô escutando aqui na minha cabeça, né? Que as pessoas realmente se recusam a ouvir, se recusam a se atualizar sobre o assunto, se recusam a compreender, porque elas querem continuar com aquele preconceito, porque acha que é superior, é melhor que aquela pessoa que veio nessa condição de homossexual. E quando eu falo viado, gente, não é porque eu estou ofendendo, né? Não, porque viado chama viado de viado. É assim, uma coisa bem mesmo, né? É íntimo, né? É íntimo. Assim como macumbeiro chama macumbeiro de macumbeiro. É verdade. Nossa, eu pensava que filhos de Iemanjá fosse mais doce. Não é doce. Filho de Iemanjá não tem mel na chupeta. Não mesmo. Filhos de Iemanjá são terríveis. São muito parecidos com o mar. São volúveis, inconstantes, são agressivos. Tem, lógico, o seu lado positivo, claro, mas filhos de Iemanjá não são fáceis, eles são bastante agressivos e também é uma orixá bem primitiva ainda, tá? É isso mesmo, vão militar. Aqui, a gente sempre foi uma família que militou. A gente tá pelos gays. sempre tentando passar uma coisa bem legal, né, sobre as situações. Eu ia falar uma coisa e esqueci, porque eu falo tanto e eu esqueci. Existe literatura sobre o Xumaré? Olha, difícil, viu, Sandra? A não ser que você procure nos livros que falem de candomblé, viu? Que nem Logunedé eu só achei em livros que fazem parte de candomblé. Dá uma procurada na literatura do candomblé, que pode ser que você encontre alguma coisa sobre o Xumaré, mas assim, mesmo que encontre, vai encontrar coisas difíceis de se entender, né? Porque eles usam palavras diferentes. O Xumaré tem um outro nome, é Ozumaré, uma coisa assim. Então é bem mais difícil de entender do lado do candomblé, né? Só para quem tá lá dentro mesmo, né? E agora é difícil a literatura sobre o Xumaré e sobre o Logunedé, é bem difícil, tá? Eu ia falar da palestra, né? Eu já fiz essa palestra no Cefa há um tempo atrás, né? Já faz um tempinho, eu já fiz umas 2 vezes. A primeira vez que eu fiz foi numa segunda-feira, peguei o pessoal tava lotado e a gente pegou meio pessoal de surpresa para falar de homossexualidade, mas assim, as pessoas, elas ficaram... Nunca tinha se ouvido falar sobre isso dentro da casa espírita. Foi um público que eles ficaram paralisados. Porque geralmente na palestra o público dá participa, né? Você vê o sorriso, uma cara mais descontraída, né? Dentro de uma palestra. Nesse dia foi muito... O Torinho tava, né, Torinho? Foi muito tenso. Muito tenso. As pessoas me olhavam com uma cara feia, mas porém não se levantaram nem para ir no banheiro. Assim, foi uma palestra tensa que as pessoas me olhavam com cara do tipo assim, quem é ela para estar fazendo essa palestra e esclarecendo a nossa cabeça sobre isso? Porque agora eu vou ter que pensar nisso, eu vou ter que pensar por que eu tenho esse preconceito. Agora ela vai me dar trabalho com esse tema. E foi muito difícil, assim, bem difícil mesmo, no dia que eu fiz essa palestra. Mas, assim, depois teve muitos resultados bacana no dia dessa palestra, assim. Depois algumas pessoas vieram falar comigo e outras desapareceram da casa, nunca mais apareceram. Então, para você ver como é terrível, né? Alguém falou aqui que já tinha assistido essa palestra no Cefa.
Aí, tá vendo? Ó, Edna, já tinha assistido uma palestra assim no Sim, CEF. foi eu mesmo que fiz. Só você faz Só essa eu. palestra. Essa palestra é a minha, né? É a minha missão dentro da Casa Espírita, era fazer essa palestra. É verdade. Acho que também o preconceito vem muito também pela falta de os dirigentes divulgar sim. mais. Porque falar se mais. você tem dirigentes que não querem, o próprio dirigente não quer falar sobre isso, ele vai alimentar um mistério dentro do tema, dentro da casa, ele vai alimentar um preconceito dentro da casa, uma falta de informação e realmente precisa ter dirigentes que abram os temas, né? Como, por exemplo, não só homossexualidade, pena de morte. Eu tenho uma palestra que fala sobre a doação de órgãos, que é uma outra coisa também muito ligada, né? Então, os dirigentes precisam abrir o campo. Quanto né? mais se fala, quebra a barreira. Né? Quanto mais se fala, mais barreira quebra. E isso é papel, sim, de dirigente. É papel de dirigente, né? Falar. Às vezes, os próprios dirigentes são homossexuais, né? E não levam isso à frente, não fazem questão de passar isso, de ensinar, né? É muito ruim mesmo. Eu estava lá e levei um amigo meu, ele me questionou o tempo inteiro. Por que eu não avisei? Seu Toninho. Pois é, seu Toninho. É assim. Pois é. E se você for num terreiro também vai falar que ser homossexual é errado, desconfia. Se você tiver... Isso não é só no kardecismo, não. Porque a gente já soube de situações onde a pessoa vai passar com o guia espiritual e o guia fala pra pessoa que ele tá errado em ser homossexual. Aí é de lascar, né? Aí... O guia passou longe. Aí o guia passou longe, né? Na verdade é você que tá pondo seu preconceito pra fora, né? Preconceito por parte de homens com as suas falangeiras pombogiras. É verdade. Uma situação também que precisa ser consertado, porque a pombogira, assim como o Exu, ele não escolhe o corpo pela sua condição sexual, né? Pelo seu órgão genital, ele é o seu guia espiritual. Né? Então, para ele tanto faz. Mas eu acho que nesse sentido, dentro dos terreiros, as mulheres estão ganhando bastante em relação a não ter preconceito, porque a mulher recebe marinheiro, ela recebe Exu, boiadeiro, recebe os orixás masculinos, né? Recebe herê, menino, e os homens ainda estão assim devendo mesmo, né? Tem alguns terreiros que a gente sabe que os homens já têm mais essa facilidade de trabalhar, que até colocam a saia das pombogiras, mas não é porque é homossexual, mas porque está assumindo o compromisso com a pombogira, mas ainda existe essa dificuldade. No Cefa ainda tem essa dificuldade. A gente ainda tem, eu ainda não vi nenhum, só vi uma pessoa, só um homem recebendo dois homens recebendo a pombogira, que foi o Tiago, que ele vai de vez em quando na casa, mas ele não trabalha na gira. E o seu Carlos, que está assistindo também, que ele recebe a pombagira dele. E a baiana do Felipe. E a baiana do Felipe, é verdade. O Felipe recebe a baiana, né? E agora falta alguns homens, porque todo homem tem pombagira, né? Só que... Ele deixou os lixadeiros na mão. Mas ele recebe Se eu não me engano, o Anderson recebe Iemanjá também. Também. O Torinho também recebe Iemanjá. A Iemanjá do Torinho é uma sereia, né? Ela fica no chão, recebe também. Já recebeu o Oxum também. O Milton vai querer receber todas. Vai querer receber o Milton já é uma coisa assim espetacular, porque ele não pode ouvir a palavra Yansan que ele sai recebendo. Então, ele não vai ter dificuldade. Por que marinheiro chama os outros de viado? Olha, esse negócio de chamar marinheiro de viado é uma mania que eles têm de... não é com preconceito. Mas o Sodonias já explicou já. Não é com preconceito. Fala aí o que o seu Donias falou. O seu Donias, ele tava conversando com um médium da casa que é homossexual. E aí ele falou pra ele que o viado que o marinheiro chamava não era homem deitar com outro homem. Que era a frescura. Que era o homem que era muito preso. Que era o homem ainda preso pelo preconceito. Que era um homem com as amarras de trabalhar, de se libertar. E ele falou, esse é o viado. E ele falou pra ele, falou assim, não, você
Dos viados é o menos viado. É, Ele falou. eles E não... o Milton? É. O Milton. O Elias fala que o Milton é o único que não é viado. Mas não é o viado de ser homossexual, não é o viado pejorativo, né? É uma mania deles mesmo. É uma mania mesmo de chamar um ou outro. Eles gostam muito de brincar, né, um com o outro. E realmente essa palavra não vem. Quando o guia fala uma palavra assim, ou ele fala um palavrão, por exemplo, não vem carregado com aquela energia negativa da raiva, da agressividade. É uma outra situação, né? É bem diferente de quando você está agressivo, brigando ou xingando. Os guias são muito engraçados. Eles são. O Anderson falou que ele recebe Oxum e Iemanjá e ele trabalha com uma preta velha também. A gente não conhece sua preta velha, Anderson. É mesmo? Não trabalha com a gente não conhece ainda a sua preta velha. Mas eu ainda tenho esperança que os homens lá do Cefa, todos também vão trabalhar com suas pombogiras. Assim como as mulheradas trabalham com Exu. Eu acho que tem até mais Exu que trabalha do que pombogira quando é gira de esquerda. As mulheres recebem mais Exu. Eu mesmo trabalho mais com o meu Exu do que com a Mulambo. Eu trabalho mais com os meus guias homens também. Já que não tem muita literatura de Oxumaré, o Cefa poderia fazer uma cartilha com as experiências de vocês. É a ideia, né? Falando sobre o nosso... é mesmo, né? Então, a nossa ideia viu, Fabrício, né? Fabrício. A nossa ideia é fazer uma cartilha de tudo que a gente está falando aqui, mas nós não tivemos... Eu tenho tudo anotado, né? Mas nós não tivemos tempo ainda. Tem o Felipe, que está assistindo a gente, o meu afilhado... Ele faz, inclusive ele quer fazer essa cartilha desenhada, né, ilustrada, porque ele tem esse dom mesmo, mas a gente ainda não teve tempo de sentar e montar essa cartilha. Mas a gente, quem sabe, né, vão sair ainda cartilhas, livros dessa literatura nova da Umbanda que tem sido trazido pela nossa espiritualidade, né? Uma Umbanda diferente, né, uma Umbanda... sensacional, onde os médios se sentem felizes de estar trabalhando e não tem mesmo essa pressão que muitas vezes tem, né? Dentro da Umbanda em relação aos médios, né? É uma Umbanda nova mesmo, né? A gente não sabe nem ainda o nome direito do que é, mas é uma Umbanda misturada com o kardecismo, com o candomblé, e tem dado muito certo, né? E as pessoas têm gostado muito de saber que a Umbanda ela tem essa vertente tão livre, né? Tão bacana que tem sido passado para nós, tá? Diana, vou pesquisar sobre Exu Gato Preto. Eu amo seu gato. A Lu tem um cigano, que chama Lourenço. O Anderson falou que ele também não conhecia, que a primeira vez que eu não sei se ele tá falando da Preta Velha, também não conhecia, foi no Cefa mesmo. É da Preta Velha, Anderson? Acho que é. Deve ser. A maioria das mulheres recebe ciganas. Ciganas, eu trabalho com homem, eu trabalho com o seu Zé, com a Adonias, seu Tatá, com o Curisco, meu boiadeiro. Ih, tem um monte de guia. Tem bastante, tem bastante. Eu acho que né? Eu não conheço a Preta Velha do... A pombogira do Kleber falou que ela vai vir trabalhar, que era para ele se preparar. Ele tava se preparando, mas aí deu a quarentena. Deu a quarentena. Ele tava se preparando. É verdade. Deu a quarentena. É verdade. É isso aí, gente? Acho que sim. Mas quiserem falar mais alguma coisinha, senão a gente, né? Pessoal falando que foi muito esclarecedora a live. Gente, as giras precisam voltar, né? Pra gente poder se conhecer. Acho que vai ter muita gente que participa das lives que querem conhecer o Cefa, querem conhecer a nossa Umbanda. A Bárbara falou que o Gilberto também tem uma pombogira. Olha, eu não conheço a pombogira com o Gilberto. Ele trabalha na apometria, né? Verdade. Que legal. Seu afilhado. Olha só, e o Gilberto, ele é bem grandão, bem fortão. Tá vendo? Como não existe isso, né? Não existe amarra. Guia espiritual é guia espiritual. O Anderson falou que é da Preta Velha mesmo. Legal. Quero conversar com ela, Anderson. Fabrício, você é de onde? Ontem. E na hora que abrir o Cefa, você vai lá conhecer a nossa casa. A nossa Umbanda não é por nada, não. Mas a nossa Umbanda é muito bonita. A nossa casa é muito linda. Eu quero fazer uma live lá do Cefa, né? Mas lá a internet é mais lenta. Eu e o Toninho, a gente tava vendo pra Camarília pra gente poder ir lá.
fazer a live de lá para vocês, quem não conhece, conhecer a casa. A gente fazer um vídeo lá da casa, né? Então a gente vai tentar fazer lá, ver se... Ah, ele é de Itapecerica, dá para vir. Vamos ver se a gente consegue fazer a próxima lá, né, Marília? Na live. A Marília ia tocar a música de Oxumaré hoje, ela esqueceu. Eu esqueci. Ah, gente, que eu trabalho. Agora na próxima live a gente vai combinar lá e aí ela toca e a gente faz. Aí lá eu consigo. Eu não entendi, seu Tony. Ele tá falando dos marinheiros. Ah, dos marinheiros, Mônica Costa, quero muito conhecê-los. Vamos lá. Sim. É uma casa muito acolhedora, é verdade. Nós somos muito acolhedores mesmo. Só tem amor. De vez em quando tem umas tretas, mas Tem umas tretas, mas tem amor. Mas tem amor, é umas tretas com amor. É uma casa que dá muito trabalho. Não dá, Dani. Já é tarde já. Meus vizinhos acham ruim. Tem que tocar no começo. Eu sempre esqueço. Ó, na próxima, vamos prometer que faremos lá do Cefas. Se Deus quiser, vai ajudar a internet. E aí a Marília toca. Sim, a próxima de quarta. De quarta. A de segunda-feira. Quer dizer, a de sexta-feira tem live da Curimba, que é com a Silmara, né? Com a Silmara e a Belinha. A Silmara e a Belinha, eles são um lado. Meu Deus, como chama? Ayahuasca, né? Do Cefa. Né? Eles são mais Krishna. E a segunda-feira tem a live da Lu com o Fábio Galinaro, né? Falando sobre pena de morte. Quer apostar quanto que vai encher? Pena de morte vocês gostam, Na né? segunda-feira, o Fábio Galinaro vai falar sobre pena de morte, tá, gente? Estão todos convidados. Aí pena de morte, né? Aí vai lotar, com certeza. Mas estamos aí para fazer a nossa missão, tá certo? Então, a gente vai parando por aqui. Se quiserem, se lembrarem de perguntas, coloquem na página, a gente vai respondendo, né? Acompanhem lá a página e vamos rezando, orando, né? Para que a gente consiga voltar logo, porque tá fazendo muita falta para todos nós, tá certo? Um beijo para todo mundo, meus afilhados, meus filhos de Umbanda. Eu não gosto de falar filho de santo, gente, porque filho de santo todo mundo né? Todos nós somos filhos de santo, né? Então, a gente já fala filhos da Umbanda da nossa casa, né? Nossos filhos da nossa Umbanda. Um beijo para todos, um beijo para o pessoal que não é do Cefa, né? Mas que está acompanhando a live. Muita gratidão a todos que acompanham a live, que tem feito, né, dessa quarentena um pouco melhor, né? E que a semana possa ser maravilhosa para todos, tá certo? Que Jesus possa nos abençoar, que possa nos envolver, nos dar tranquilidade, equilíbrio, né? E muita força para continuar a nossa vida aí nessa quarentena difícil, tá certo? Beijo, gente. Boa noite. Fica com Deus.